Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso programa de hoje, o programa Prefácio, e hoje o nosso convidado é o ator, o Roberto Ferreira, que está aqui para bater um papo com a gente. Roberto, obrigado por ter vindo. Vamos já começar, Roberto. Eu já quero saber, sem quebrar gelo, nada, o que você está montando? Você está montando um espetáculo em cima da obra de Fernando Pessoa, é isso? Que espetáculo é esse? É um monólogo? Você vai recitar poesia? O que é esse espetáculo? Então, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de participar de um programa que fala sobre cultura. A cultura nesse país sempre foi jogada no sótão e você é um cara corajoso por fazer um programa deste naipe. Aliás, você é louco. Como disse Fernando Pessoa num dos seus poemas mais belos, louco, sim, louco porque quis grandeza. O que é o homem sem a loucura? Cadáver adiado. E você é louco, não é o Zé Pontes, o jornalista que é louco. Você é louco por cultura. Você sempre foi um cara ligado a essa arte e essa loucura é que é bela. Muito obrigado. Sobre o espetáculo em si, ele chama Quando Fui Outro, que vem de um poema do Fernando Pessoa, onde ele diz: quando fui outro, multipliquei-me para me sentir, precisei sentir tudo. Então eu tirei o nome do espetáculo de uma frase deste poema do Fernando Pessoa. E é um espetáculo circense. Ele é feito num circo, numa arena de um circo, num picadeiro. De um circo. Isso daí tem uma ligação comigo desde criança. O circo tem uma ligação muito grande. Eu lembro desde os 12 anos de idade, que eu já trabalhava, eu assistia circo. Lá eu morava no Jardim Paulista. Só que eu li nesse livrinho que você publicou, você fala um pouco disso, você cometeu um grande erro nessa sua infância. Sim. Você não vazava, você pagava para entrar. Exato. E todo moleque tem que vazar o circo para sentir essa experiência, porque isso é uma forma de você transgredir. E você, quando garoto, não transgrediu. Eu não transgredi, talvez por culpa da minha mãe, né, que deu essa educação de nunca pegar as coisas dos outros, nunca fazer esse tipo de coisa errada. Como eu trabalhava, eu vendia sonho que ela fazia, e ela me dava dinheiro à noite para que eu pudesse pagar o ingresso, sabe? E a molecada realmente varava o circo, né? E tinha aqueles guardas do circo que pegavam a molecada, e davam uns cascudos na cabeça. E quando sabia quem era o pai, ia até a casa do pai e falava: teu filho estava tentando varar o circo, eu dei uns cascudos nele. Mas o pai batia de novo, para que o moleque criasse vergonha na cara e virasse homem. Mas você sabe o que eu fazia? Eu também nunca varei, eu falo isso, mas eu também nunca transgredi. Mas eu vendia, eu ia lá quando chegava o circo, e ele pegava a molecada para você vender aqueles pirulito, pipoca. Então você ficava andando, vendendo e vendo o circo. Então você ia... Você entrava de graça. Entrava de graça. Mas vamos lá, você... Então... Certo. Então essa memória circense, né, que vem desde essa época que eu assisti, vinha aí o Circo Alhambra, o Circo Irmão Zumbano, o Circo Aires Júnior, que é do Palhaço Pouca Roupa, que é o nosso palhaço aqui de São José do Rio Preto, o Circo do Piquito, né? O Circo do Piquito talvez seja o circo em que eu mais assisti espetáculos teatrais. Foi lá que eu assisti o Céu Nil Dois Corações, Escrava Isaura, Lobisomem, o Demônio da Noite, sabe? E outros espetáculos. Coração Materno, o Ébrio. Sabe? E tinha o ponto, né? Sabe? Eu gostava de sentar lá perto para ouvir o ponto, né? Porque tinha muitos espetáculos, então tinha que ter o ponto para que os atores, né, pudessem desenvolver o texto. E isso daí eu uso, né, nesse espetáculo. O espetáculo também tem o ponto circense. Então, um espetáculo montado em cima dessa memória circense. E o Fernando Pessoa, ele entrou na minha vida também praticamente nessa mesma época. Quando eu fazia o grupo escolar, naquela época era grupo escolar, eu tinha um livro onde tinha o poema O Tejo é o rio mais belo que corre pela minha aldeia. Esse poema é lindo, não é? Mas o Tejo não é o rio mais belo que corre pela minha aldeia. E eu fiquei assim, nossa, mas o que é isso? Eu não consegui entender esse poema, sabe? E acabou o ano letivo e não chegamos nisso daí. Eu fiquei com esse poema na cabeça.
Coincidentemente, neste mesmo livro, tinha um poema do Mário de Andrade, que chamava A Serra do Rola Moça, que era uma historinha que um casal foi na cidade casar, quando voltaram tinha que atravessar uma serra a cavalo, e o cavalo escorregou e caiu do despenhadeiro e o moço se jogou atrás. E por isso que foi conhecido como a Serra do Rola Moça. Coincidentemente também, eu tomei conhecimento nessa época dos dois principais responsáveis pelo modernismo. Fernando Pessoa, em Portugal, em 1915, com o lançamento da revista Orfeu, e Mário de Andrade, no Brasil, com a Semana da Arte Moderna, em 1922. Isso veio com o tempo, né? Sempre eu lendo, fazendo outras atividades, até que alguns anos atrás a coisa foi assim um brainstorming, sabe, que veio com que falar, não, eu preciso fazer alguma coisa com textos do Fernando Pessoa e dentro de um espetáculo circense. E foi isso que me levou a criar esse espetáculo com poemas do Fernando Pessoa, onde é um espetáculo solo, né? Não é um monólogo, que monólogos dizem, segundo o Jô Soares, é uma coisa triste, cansativo. Não, é um espetáculo solo, onde eu faço assim alguns personagens. Faço um palhaço, obviamente, recordando essa parte circense, tem um palhaço, eu faço um apresentador de TV. Lá, palhaço é esse aí? Sim, faço um apresentador de TV, né? Também faço um repórter de TV internacional, para tentar explicar alguns poemas, sabe? Mas, Roberto, você tem algum texto que alinhava um poema, o outro ou não? Ou todo o texto do espetáculo são os poemas do Fernando Pessoa? Sim, os poemas são alinhados, sabe? Sim. Ele tem uma sequência, né? Como se fosse uma história, sabe? O primeiro poema, por exemplo, é a apresentação de quem é o Fernando Pessoa, através de um escrito dele, tirado do livro do Desassossego. Tá. E aí vai acontecendo os outros poemas, né? Sabe, que é poema em linha reta, Cruzou por Mim. E os heterônimos vão se mesclando, ou eles também têm uma divisão? Primeiro é um, depois é outro, porque são 4 heterônimos, não é 3, né? São 3. São 3? São 3. São 3 e isso. Como é que é esses heterônimos? Isso, não, eles não existe uma divisão. Tá. O que o Fernando Pessoa escreveu como ortônimo, ele mesmo, está misturado com os heterônimos, né? E com o semi-heterônimo, que é o Bernardo Soares, né? Tá. Os heterônimos são 3, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, sabe? Então não há assim uma divisão, agora é Caeiro, agora é Campos, não. Sei. Sabe? A gente fez uma junção, né? Onde tem um sentido, né? Misturando os 3 heterônimos, mais o Pessoa e mais o Você tem alguma preferência por algum heterônimo ou não? Um que você gosta mais? Tem sim, acho que todo mundo, acho que a maioria das pessoas gostam do Álvaro de Campos. Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos, aquele poeta futurista, aquele poeta da máquina, do tempo, aquele poeta moderno, sabe? É o poeta que diz coisas que talvez você queira ouvir, você não tem coragem de dizer, ele diz, sabe? Tanto que o Fernando Pessoa, né, quando ele queria falar um palavrão, ele botava o Álvaro de Campos para falar. Ele não falava um palavrão, sabe? Quando ele queria ofender alguém, falar uma coisa bem... Ele botava, era o Álvaro de Campos que fazia, sabe? Então o Álvaro de Campos realmente é o poeta, talvez o mais queridinho, né? Dos 3. Roberto, você falou do modernismo. O modernismo aqui teve aquele movimento em 22. Isso. Em Portugal também foi na mesma época ou foi antes? Não, em Portugal foi antes, sabe? O modernismo em Portugal, ele veio surgindo assim, aliás, um modernismo no mundo, né? Foi bem antes. No final do século XIX para início do século XX, houve a invenção do avião, do automóvel, telefone, telégrafo, né? A teoria da relatividade do Einstein, a psicanálise do Freud, sabe? Então houve uma modernização, sabe? Um italiano chamado Tommaso escreveu um manifesto futurista, sabe? E esse manifesto foi publicado no jornal Le Figaro, na França, que teve uma repercussão grande. O Fernando Pessoa tinha um amigo chamado Mário de Sacarneiro, que estudava na França, então ele começou, sabe, mandar essas coisas para o Fernando Pessoa. E em 1915, então,
devido a vários acontecimentos que ocorreram em Portugal também, sabe, acho que em 1870, a Inglaterra pediu para que Portugal desocupasse a África, que a África tinha que ser inglesa, e a monarquia, né, com medo da Inglaterra, cedeu lugar e houve uma revolta, assim, sabe, em Portugal contra a monarquia, sabe. E em 1908, né, uma pessoa ela matou um rei em Portugal e matou o príncipe e tomou posse lá um garoto como rei que tinha apenas 18 anos de idade, que levou em 1910 a acabar a monarquia em Portugal. Tudo isso daí era uma coisa que veio influenciando esse passado, sabe? Então veio essas coisas modernas, deixando esse passado. Então levou, sabe, em 1915, um grupo de pessoas, Fernando Pessoa, Almada Negreiros, um brasileiro, Ronald de Carvalho, Mário de Sá Carneiro, resolveram lançar uma revista. Por sinal está aqui, posso mostrar a revista Orfeu, sabe? Isso daqui é a número 1, era uma revista trimestral, janeiro, fevereiro e março, foi lançada essa revista. É o início do modernismo em Portugal. É o início do modernismo, isso daqui é o marco zero do modernismo em Portugal. O primeiro número dela foi vendido em 26 de março de 1915 e causou uma revolta, né, porque as pessoas leram o que estava escrito, a população, e na rua eles eram até xingados, sabe? Eram considerados loucos, insanos, onde se viu, né, mudar a poesia. Escreveu uma bobagem. Uma bobagem dessa, sabe? Roberto, maravilhoso. Nós precisamos fazer um intervalinho. Sim. E aí a gente continua, porque uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo recentemente, é que o Fernando Pessoa começou escrevendo em inglês, né? Daqui a pouquinho você conta essa história pra gente. Então nós vamos para o nosso intervalo, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando mais de Fernando Pessoa. Só há um lugar onde é possível curtir o melhor happy hour de Rio Preto. Buena Vista Botequim. Ambiente climatizado e grande variedade em porções. Cerveja geladíssima e aquele chopp cremoso. Música ao vivo de quarta a sábado e telão em dia de jogos. Espaço perfeito para confraternizar com amigos e família. E agora, diariamente no almoço, o melhor da comida caseira. Pratos incríveis e saborosos. Buena Vista Botequim, o endereço certo para seu lazer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Bem, nós voltamos com o nosso programa Prefácio, hoje batendo um papo com o ator, o Roberto Ferreira. E como nós estamos falando em Fernando Pessoa, eu sempre começo esse segundo bloco dando uma dica de livro. Então, Roberto, você trouxe um livro, eu gostaria que você desse essa dica do livro para a gente, que é maravilhoso. Perfeitamente, José. A dica do livro hoje é o livro, obviamente, do Fernando Pessoa, é o livro do Desassossego, escrito pelo semi-heterônimo Bernardo Soares. É praticamente uma autobiografia, algumas pessoas o consideram. Ele escreveu durante a vida toda esse livro. E o Bernardo Soares, ele era ajudante de guarda-livros na época. O que vale hoje chama o clipe, que acabou a bateria do microfone.
Então, a dica é essa, da qual eu tenho prazer em presenteá-lo. Opa, muito obrigado. Esse livro eu não li, do Fernando Pessoa. Agora, então, nós vamos para a nossa dica de filme, né? Cinema. Você gosta de desenho animado, Roberto? Gosto. Eu adoro desenho animado. E está estreando agora um desenho animado do Walt Disney, chama Moana, que me parece, pelo trailer, parece que é uma coisa bastante interessante. Vamos ver o trailer, então. Você sabe quem é Maui? O maior semideus de todo o Pacífico Sul. Com seu anzol mágico, ele conseguiu parar o sol. Puxou ilhas do fundo do mar. Venceu monstros. Eu sei por quê. Eu sou Maui. Ei! Será que dá pra parar? Toma, Letama! Letama, toa! De oi! Não! Deu ruim? Sério? Semideus sofre, viu? No próximo verão, mergulhe nessa aventura. Os criadores de Frozen, uma aventura congelante e Zootopia. Disney Moana, um mar de aventuras. Janeiro 2017, somente nos cinemas. Tá aí uma bela dica, né, para quem gosta de filme, de desenho animado. E, Roberto, nós tivemos um pequeno probleminha técnico quando você estava falando do livro do Fernando Pessoa, O Desassossego. Fala um pouquinho dele, volta a falar, porque teve um probleminha técnico. Foi um livro escrito pelo... O livro foi escrito pelo semiterônimo Bernardo Soares, que ele era ajudante de guarda-livro, o que equivale hoje em dia a um auxiliar de contabilidade. Esse livro ele escreveu praticamente durante a vida toda, sabe? Algumas pessoas, críticos, consideram praticamente quase que uma autobiografia, mas é muito filosófico. Tá aí, muito obrigado pelo presente. Roberto, antes da gente voltar a falar do Fernando Pessoa, continuar falando do Fernando Pessoa, vamos explicar melhor o seu espetáculo. Você está montando um espetáculo, já tem data que você acha que estreia? Agora em março. Março. E vai ser um espetáculo que vai ser assim, você vai apresentar num teatro, você vai viajar, como é que é o espetáculo? Como que é a dinâmica desse espetáculo? É um espetáculo que pode ser apresentado em qualquer espaço, em teatro, né? Sabe, como se fosse um espetáculo normal, né? E posso apresentá-lo também em faculdades de letras, principalmente, né? Em cursinhos, terceiro colegial, que ele será assim, uma aula, né? Sobre Fernando Pessoa e o modernismo em Portugal. Após o espetáculo, né? Quando se apresentar nesses ambientes escolares, a gente abre para um debate, para a gente falar sobre a vida do Fernando Pessoa, sobre o modernismo, sobre os heterônimos, e responder a perguntas, né, que passa dessa forma a ser realmente uma aula. É muito interessante para os professores que precisam fazer. Professor de letras, de português, né, para discutir com os alunos, é fantástico mesmo. E quem assistiu o teu espetáculo vai ter uma noção bem legal do Fernando Pessoa, né? Vai ter uma noção, porque nós pegamos todos, né, os heterônimos e o próprio Fernando Pessoa, pegamos poemas deles, inserimos, né, onde dá uma pincelada na obra dele. Além do que, mesmo sendo um espetáculo normal, dentro de um teatro, podemos abrir também para um debate. Não há nenhum problema. Agora, ele era um grande escritor, mas como empresário, ele era um fracasso, né? Ah, sim, coitado, ele era muito, né? Ele recebeu uma pequena herança, né? Ele era jovem ainda, ele montou uma empresa Ibis Tipografia a Vapor. Não durou nada, né? Ele conseguiu editar alguma coisinha lá, já faliu, tentou outras coisas, não conseguiu mesmo, né?
O que ele era realmente, ele era correspondente comercial, né? Que ele trabalhou a vida inteira, né? Como ele estudou na África do Sul, em escola inglesa, ele falava fluentemente o inglês, o francês, então ele trabalhava como correspondente, traduzia as cartas e escrevia as cartas. Também não pegava pesado o dia todo, 8 horas por dia não, ou 12 horas, que talvez naquela época era, não. Ele era meio, ia lá, fazia as coisas, ele ia escrever os poemas. Né? E ele, eu vi recentemente, eu não sabia também, os primeiros poemas deles foram escritos em inglês, né? Ele escrevia em inglês. Sim, os English poems foram escritos em inglês. Por quê? Pela influência dele, que ele morou lá na África do Sul durante 10 anos, né? Sabe? Então ele aprendeu a língua inglesa, adorava Shakespeare, né? Sabe? Leu muito isso daí, sabe? Então isso veio fazer com que ele escrevesse os primeiros poemas em inglês. Depois ele descobriu praticamente a língua portuguesa, lendo o Cesário Verde. Foi uma pessoa que influenciou muito na vida dele, aí ele passou a escrever em português. O Fernando Pessoa, ele morreu velho ou não? Não, morreu jovem, né? Ele nasceu em 13 de junho de 1888, né? 13 de junho, por isso que ele chama Antônio, é dia de Santo Antônio, é dia da cidade de Lisboa. E ele chama também Fernando Antônio, porque o Santo Antônio, antes de ter o pseudônimo de Santo Antônio, ele chamava Fernando de Bulhões. Por isso que ele chama Fernando Antônio. Era uma família católica, apostólica, romana. Botaram o nome dele de Fernando Antônio, da qual ele execrava praticamente o catolicismo. Ele morreu em 1935, com 47 anos, Novo. De cólica hepática, adorava tomar um vinho, então, levou isso aí. E ele, porque a vida de muitos artistas, nós temos aqueles... Uma vez eu estava conversando aqui com um artista, e a gente estava falando que muitos artistas precisam viver a miséria para poder produzir. O Fernando Pessoa teve uma vida classe média, né? Ele não era pobre, né, Roberto? Não, ele não era, sabe? Mas ele viveu muito de quarto em quarto, né? Sei. Porque nem dinheiro para pagar uma pensão ele tinha. Ele era ajudado pelas tias, etc. Porque ele não publicou nenhum livro em vida, né? Não? Não, ele só publicou sim, o livro Mensagem, né? Em 1934 ele publicou o livro Mensagem, que fala sobre a história de Portugal. Mas ele publicava esses poemas... Poemas em inglês só que ele publicou. Mas ele publicava em jornais. Em jornais, né? Em revista Orfeu, revista Presença, em várias coisas. Houve sim publicação de poemas, de escritos dele, né? E também isso acho que não rendia monetariamente, não rendia nada. Ele ganhava dinheiro mesmo traduzindo. Ganhava dinheiro mesmo fazendo as traduções, a correspondência comercial dele. Agora, nós podemos dizer que ele e Camões são os maiores poetas, escritores. Tem José Saramago, mas... o José Saramago é escritor, né? É romance, né? Mas romance. Sim. Como poeta, o Camões e o Fernando Pessoa é insuperável. Inclusive o Fernando Pessoa, né? Ele fez uma previsão uma vez que o Camões, né? Queriam surgir em Portugal poeta ou poetas que iriam deixar a figura de Camões em segundo lugar. Seria o Supra Camões. E de fato foi ele, né? Ele mesmo disse isso. Ele mesmo disse isso, prevendo, né? Aí ele veio depois dessa fala que ele criou os heterônimos. Agora, ele teve uma influência forte de algum escritor, que nem você falou de Shakespeare, ele teve assim alguma... Teve, a maior influência dele talvez foi um escritor americano chamado Walter Whitman, que é bem Álvaro de Campos, sabe? Era um poeta moderno, sabe? Ele teve muita influência, daí o Cesário Verde, Antero de Quental, eram poetas portugueses que teve bastante influência. Assim. E ele, na vida dele, como poeta, como ele vivia, ele era bastante marginalizado, né, Roberto? Assim, a sociedade não aceitava muito aquela vida dele, né? Eu não sei se era marginalizado, né? Tinha um emprego, né? Ele trabalhava, certo? Mas, como sempre, né? Todo poeta, todo artista nessa época, principalmente... Nessa época, principalmente, né? Nos anos 20, né? Sabe, eu acho que tinha principalmente, né? Com o lançamento da revista Orfeu, aí sim houve realmente muita crítica, né?
E ele realmente foi reconhecido, como sempre, né, após a morte, né? O teu espetáculo não tem nada a ver com a biografia dele, com crítica. Você vai falar os poemas dele, aí depois na discussão que pode surgir. Sim, perfeitamente. É isso aí. É isso aí. É isso mesmo. E por que entra o palhaço? Por que você, tirando, lógico, essa sua nostalgia, o Fernando Pessoa tinha alguma ligação com o circo? Tinha. No livro do Desassossego, você vai ler várias coisas que ele fala de circo, ele fala de palhaços também, e diz a lenda, né? A lenda não, a realidade, que ele gostava de fazer palhaçada com os sobrinhos. Sabe? Então tem alguma ligação também, Pessoa-circo. Você sabe que Ariano Suassuna era apaixonado por palhaço, né? Inclusive ele dizia que quando ele montou o Alto da Compadecida, quando montaram, ele exigiu que fosse um palhaço, fosse o mestre do mundo, ele adorava palhaço. Roberto, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas gostei muito desse papo e quem gosta de Fernando Pessoa, com certeza adorou. E quando você tiver com o espetáculo, vamos ver se você volta aqui para a gente bater mais um papo. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, terminamos mais um programa Prefácio e voltamos na próxima quinta-feira, a partir das 10h30 da manhã, ao vivo. Mas durante a programação, nós temos reprise e você também pode assistir esse programa a qualquer hora no nosso Facebook. Até quinta-feira.